Convidar você para abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 6, e eu quero meditar nesse texto e também nos textos paralelos que os evangelhos apresentam sobre esse assunto. E eu quero falar sobre o desafio espiritual da fé. Sabe, viver a fé é um desafio de Deus para a nossa vida, é um desafio espiritual. E a gente vai aprender que às vezes a proximidade com as coisas de Deus não nos fazem automaticamente viver o desafio da fé, porque a gente vai encontrar aqui nesse texto discípulos de Jesus que estão sendo repreendidos por ele por causa da fé. Olha só o que a Bíblia diz. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. E ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, e então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E então subiu no barco junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Andar pela fé em meio às circunstâncias da vida é um desafio espiritual que precisa ser vencido cada dia. Se você venceu o de ontem, tem que vencer o de hoje, não tem jeito, porque coisas novas vão surgindo. E nesse episódio que a gente leu, que é relatado por 3 dos 4 evangelistas, nós vamos descobrir que todos os milagres que Jesus havia feito diante daqueles mesmos discípulos ainda não havia produzido no coração deles o tipo de fé que Jesus queria que eles tivessem. Você pode imaginar quantos milagres os discípulos já tinham visto até então? Gente sendo ressuscitada, pães sendo multiplicados, curas milagrosas, mas mesmo assim eles não tinham entendido o tipo de fé que Jesus queria deles. Isso fica claro no finalzinho desse texto, no verso 52, que diz assim: pois não tinham entendido o milagre dos pães. E o evangelista vai nos explicar, o coração deles estava endurecido. Numa versão antiga, chamada Bíblia na linguagem de hoje, só tem agora a nova tradução na linguagem de hoje, mas aquela antiga diz assim: porque a mente deles estava fechada. Mas o que tinha a ver o milagre da multiplicação dos pães com esse novo momento de estar enfrentando uma tempestade no mar? Afinal de contas, vários deles eram pescadores, já estavam acostumados com aquilo e pescavam justamente naquele mesmo lugar. O que Jesus queria dizer? O que demonstrava a dureza do coração deles? Jesus não queria que a fé deles os levassem a esperar apenas um rei temporal, como as multidões desejaram. Quando Jesus terminou a multiplicação dos pães, está lá em João 6,15, eles disseram: vamos fazer desse homem rei. Já pensou ter pão de graça para o resto da vida enquanto ele for rei? Ele falou: não é esse o tipo de fé que eu quero que vocês tenham, uma fé que só está preocupada com a prosperidade. Ele não queria uma fé que levasse-os a imaginar que o poder e a graça provinham de certas liturgias, porque eles viram Jesus expulsar vários demônios. Nesse capítulo 6 de Marcos, no verso 13,
e 13 vai dizer: e eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Os discípulos faziam isso em nome de Jesus. Mas ele estava dizendo: olha, eu não estou preocupado que vocês saibam a liturgia certa, o jeito certo de fazer alguma prática religiosa. Ele não queria uma fé numa prosperidade multiplicadora de pães ou meramente acalmadora de tempestades que só entrasse nas circunstâncias da vida. Então a pergunta é: que tipo de fé Jesus esperava dos seus discípulos? Quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver algumas dicas de que tipo de fé Jesus esperava deles e Ele espera de nós. Primeira coisa, o tipo de fé que Jesus queria construir nos seus discípulos deveria ser capaz de ajudá-los a perceber onde Jesus está quando nós não o vemos. Você já parou para pensar que nos momentos mais difíceis da vida passa uma perguntinha na cabeça da gente? Onde está Jesus? Onde está Deus nessa hora que eu estou precisando tanto dele? Onde Jesus está nesse momento de dor, de aflição? Se você já perdeu alguém querido, não é? E chega aquele tempo que você vai receber a notícia, quem sabe num hospital: olha, tentamos tudo, mas não conseguimos. Vem lá dentro da gente aquele sentimento tão estranho, de dizer assim: mas eu orei tanto, onde Jesus estava nessa hora? Jesus queria que eles entendessem onde Ele está quando a gente não o vê. E aí, quando a gente lê o versículo 46, diz assim a Bíblia: tendo-a despedido a multidão, subiu a um monte para orar. Jesus estava intercedendo pelos seus discípulos. Eles não estavam vendo Jesus, mas Ele nunca deixou de vê-los e de se preocupar com eles. Isso está no verso 48, onde diz assim: e ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Uma das grandes lições da nossa fé é que Jesus é quem intercede por nós ao Pai. É Ele quem leva as nossas necessidades e causas ao trono de Deus. E ter fé é crer que Ele é suficiente para cumprir esta missão, porque Ele se importa conosco. Quem poderia ser mais poderoso intercessor do que Jesus, aquele que morreu na cruz por nós? E quando entendemos isso, podemos aceitar o convite que o autor de Hebreus faz para a gente. Olha que coisa linda está aqui, Hebreus 4, versículos 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para que nos ajude nos momentos de necessidade. Sabe qual é o tipo de fé que Jesus queria que os seus discípulos tivessem? Aquela fé que diz: onde está o meu Senhor quando eu não o vejo? Onde Ele está quando eu não consigo escutá-lo? Onde Ele está quando o meu coração está tão ansioso, que parece que tem tantos ruídos, que mesmo que Ele estivesse do meu lado, eu não conseguiria sequer vê-lo?
como aqueles dois no caminho de Emaús. Eu fico tremendamente impressionado com isso. Já parou para pensar? Então lá, dois discípulos de Jesus indo embora, desistindo da missão, desistindo de tudo por causa da cruz. E aí Jesus começa a andar com eles, e eles estão tão perturbados que não reconhecem Jesus ressuscitado. E Jesus vai discutindo com eles um dia, discutindo as Escrituras com eles. E só na hora que ele parte o pão dando graças, eles o reconhecem. Onde estava Jesus quando eles estavam frustrados? Estava com eles, estava ao lado deles. Onde está Jesus quando eu não posso vê-lo? Às vezes não consigo senti-lo. Jesus queria que os seus discípulos tivessem uma fé que, mesmo quando não sentissem ou não vissem, fossem capazes de crer. Eu sei que Jesus se importa comigo, eu sei que Ele está na presença do Pai, intercedendo por mim. Eu acho uma das cenas mais lindas essa de Hebreus que eu acabei de ler. Eu fico imaginando o trono de Deus. Eu gosto de ler a Bíblia imaginando as coisas. Eu fico imaginando o trono de Deus. E cada um acho que imagina do seu jeito, né? O meu jeito é meio intimista. Não é um jeito assim de grande majestade. Eu fico pensando que Deus está sentado numa poltrona, não é? Sabe aquelas poltronas que tem um braço largo assim? E Jesus está ao lado dele. E de repente Jesus fala assim: vem aqui. E eu me sinto quase uma criança, correndo. E diz assim: pode se sentar aqui. E eu me sento no braço da poltrona do Pai. Porque a Bíblia diz que Ele não é apenas meu intercessor, mas eu me assento com Ele nos lugares celestiais. Nem sempre eu vejo. Eu já passei por momentos na minha vida em que eu não conseguia ouvir. Você já passou por momentos assim? Estou dizendo: Deus, eu preciso de uma resposta, e eu não consigo ouvir, e a gente começa a lutar com Deus em oração, e diz: Senhor, eu preciso sentir, e eu também não consigo sentir. O coração da gente está tão atribulado, mas é nessa hora que Ele quer que eu tenha um tipo de fé diferente. Eu creio que cada uma dessas promessas é verdade. Eu creio que Ele é poderoso para me convidar para o lugar celestial, mesmo quando eu não sinto que cheguei lá. Eu creio que Ele está intercedendo por mim. Eu creio que Ele está olhando para cada uma das minhas necessidades. Os discípulos não tinham entendido isso. Tinham visto muitos milagres, mas não entenderam o amor de Jesus. A fé genuína nos leva a crer num Deus que nos ama de verdade, e que nada nem ninguém vai impedir esse amor de nos alcançar, mesmo quando a gente não entende. Outra cena da Bíblia tremenda é a morte de Estevão. Ele está num julgamento feroz. A sua sinagoga o julga com pena de morte. Ele era membro daquela sinagoga, ele conhecia todo mundo. Os seus amigos decretaram a pena de morte para ele. E agora, ele está sendo levado para um lugar fora da cidade para ser apedrejado. E aí as pessoas começam a tirar pedras. E alguém poderia dizer: onde está Jesus numa hora dessa, quando pedras estão sendo lançadas a um servo de Deus? E aí ele diz que tem os seus olhos abertos para enxergar o que está acontecendo no mundo espiritual. E ele vê Jesus em pé, ao lado do Deus Pai no seu trono. E naquela hora, as pedras não machucam, não porque não doem, mas porque ele tem a percepção de onde está o seu Senhor e que ele nunca deixou de amá-lo. Que tipo de fé é a sua?
Jesus queria que os seus discípulos aprendessem isso. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, verso 48. E ele viu os discípulos remando com dificuldades, porque o vento soprava contra eles, alta madrugada, e Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Jesus queria que os seus discípulos entendessem que tipo de fé que eles tivessem, que os capacitasse a discernir o que são as ondas nas tempestades da vida. O que são as ondas nas tempestades da sua vida? Como é que você as encara? Mas olha só o que esse texto nos ensina. É interessante o sentimento que nós temos diante das ondas, das tempestades da vida. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com um pescador, e ao perguntar o que ele sentia quando em alto mar tinha de enfrentar uma tempestade, e ele me respondeu: tenho vontade de ser mulher. Eu olhei para ele e falei: não entendi, você pode me explicar? E ele disse assim: olha, só para não precisar estar pescando nessa hora, porque a minha mulher está em casa, eu queria ser que ela. Sabe, mas Jesus queria construir nos seus discípulos o tipo de fé que pudesse crer que de fato as ondas das tempestades da vida são diferentes para ele do que são aos nossos olhos. Sabe o que eram as ondas da tempestade nesse evento? Presta atenção nisso, que coisa linda. Eram meros degraus por onde Jesus caminhava na direção dos seus discípulos. Jesus viu os seus discípulos no meio da tempestade, a alta hora da madrugada, e ele então começa a andar sobre as águas e a subir os degraus das ondas na direção dos seus discípulos. Que mudança de perspectiva! Degraus por onde o meu Senhor se aproxima de mim. Às vezes nós estamos tão entretidos com os nossos próprios projetos que não percebemos os verdadeiros perigos que nos cercam. E aí vem tempestades na nossa vida, para que a gente possa se aproximar dele. E Jesus vem caminhando sobre as tempestades, sobre as ondas na nossa direção. Um pintor famoso começou a pintar o teto de uma catedral na Europa, isso lá muitos anos atrás, e ele ficou tão entretecido, tão animado com a sua pintura no teto, que ele começou a andar no andaime, para se afastar um pouquinho mais, para enxergar melhor a obra de arte dele mesmo. E sabe o que aconteceu? Ele estava quase caindo do andaime, e os empregados que estavam embaixo, lá trabalhando na obra, gritavam para aquele pintor, falavam o nome dele: você vai cair, toma cuidado, você vai cair. E ele não ouvia. E então um deles teve uma grande ideia, pegou um pouco de barro que estava no chão, fez uma bolota e jogou com toda a força na obra de arte que o homem tinha feito. Imediatamente aquele homem disse: quem foi o louco que fez isso? E em coro os empregados ali diziam: se nós não fizéssemos isso, o senhor teria morrido, caído do andaime. Às vezes as ondas da nossa vida, as tempestades, são ondas pelas quais, escadas pelas quais Deus se aproxima de nós. Alguns de nós se converteram no meio de uma tempestade, não é verdade? Alguns de nós tiveram o seu ouvido aberto para ouvir e discernir a voz de Deus no meio de uma tempestade. Mas por que Deus tem que usar tempestades?
Porque eu não quero ouvir. Porque eu não gosto de ouvir. Porque a semelhança daquele pintor, eu estou tão entretido e tão maravilhado comigo mesmo, que não sou capaz de discernir o que está acontecendo ao meu redor. E então Deus, na sua misericórdia, permite que tempestades venham, mas não porque Ele queira nos matar nessa tempestade, mas porque Ele vai poder usar as tempestades para se aproximar da gente. Mas essas ondas são os degraus por onde Ele revela o seu poder, que continua a nosso dispor. Porque é justamente nesse momento em que Ele está se aproximando de nós, que Ele não fica apenas passivo olhando. Diz a Bíblia que Ele entrou no barquinho, e o que aconteceu? Imediatamente o mar se acalmou. Há muitos anos atrás, os batistas brasileiros cantavam uma canção: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, e passa o temporal. Às vezes a gente deixa Cristo na praia, e as ondas vêm, mas Ele não deixou de olhar para a gente. Ele continua se preocupando conosco, intercedendo por nós, e no momento devido Ele caminha sobre as águas, subindo as escadas das ondas bravias, para que tenha um lugar no nosso coração e na nossa vida, no barquinho da nossa história. E quando Ele entra, coisas começam a acontecer de maneira extraordinária. Anos atrás, eu era adolescente, fui pregar no interior de São Paulo, e quando cheguei lá no interior de São Paulo, nós, com um grupo de adolescentes, estávamos fazendo um ar livre, e depois fazendo uma IBF, uma escola bíblica de férias, e depois pregando à noite nos cultos, coisa que só adolescente aguenta, porque era manhã, tarde e noite. E aí chamaram a gente entre o ar livre e o culto da noite para fazer um culto numa casa. E como bom adolescente, cheio de energia, nós fomos lá. E quando chegamos na casa daquele senhor, estava toda a família reunida, uma família que estava começando a ouvir o evangelho na rua, na praça. E de repente eu escutei um barulho estranho, uma coisa esquisita. Era toda a família tentando resolver um problema lá na cozinha, porque o papai dessa família, o seu Mário, ele tinha chegado completamente bêbado. E então a família foi, pegou o seu Mário, jogou ele no quarto dele e trancou a porta, e ele ficou preso lá dentro, para ele não criar bagunça lá, porque estava tendo culto na sala. E ali a gente começou a pregar o evangelho. Terminamos o culto, toda aquela família se converteu, e o seu Mário ficou lá no quarto. No dia seguinte, ele voltou do seu trabalho e não tinha bebido, e falou para a mulher: nós vamos no culto. Ela olhou para ele e falou: você vai no culto, quero ver, e tal. Por que você vai no culto? Porque eu estava bêbado ontem, mas eu ouvi tudo. Vocês oraram convidando Jesus, eu também. Eu falei: conheço essa história, é a história de bebum. Então vamos na igreja. E foi, e o seu Mário foi no primeiro dia, no segundo, a conferência toda, ele não bebeu nenhum dia daqueles, e a mulher dele dizia assim: pastor, não confia muito não, porque eu já vi essa história, não funciona não dá certo. Final da história, o seu Mário Moraes e toda a sua família foi batizada, e aquele homem nunca mais colocou uma gota de álcool na sua boca, porque Jesus entrou no barco daquela casa. Está entendendo? Tempestades, elas acontecem, e muitas vezes nós as provocamos, porém, Jesus continua se importando conosco. Anos depois, eu já era pastor em São Paulo, e de repente eu recebo aquela família inteira
que se torna membro da minha igreja lá em São Paulo, todos eles transformados pela graça. E aquele homem foi diácono da minha igreja em São Paulo, e ele dava o seu testemunho: só Jesus para ter mudado a minha vida. Tempestades são degraus por onde o Senhor se aproxima de nós para nos abençoar. Talvez você esteja vivendo uma tempestade hoje, e você está perguntando: onde está Deus? Onde está Jesus? Ele está intercedendo por você, mas em alguns momentos Ele vai chegar perto de você. Alguns não vão querer que Ele entre no seu barco, mas outros vão dizer: pelo amor de Deus, entra logo, porque eu preciso desesperadamente do Senhor na minha vida. E a todos quantos o invocam, o Senhor dá um poder tremendo. Ele revela a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder. Sabe, amar Jesus e andar com Jesus não é uma liturgia poderosa. Amar Jesus e andar com Jesus é uma vida poderosa, porque a graça de Deus se aperfeiçoa e o poder dele na nossa fraqueza. Vem lá e começa a operar em nós. A gente não entende como é que Ele faz isso, mas Ele começa a fazer. É lindo, é maravilhoso. Por último, agora no texto paralelo, que é Mateus 14, versículos 26 a 29, diz assim: quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu: venha. E então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. A terceira lição sobre o tipo de fé que Jesus queria que os seus discípulos aprendessem é aquela que nos permite ver além das tempestades. Pois quando olhamos somente as tempestades, até os socorros do Senhor podem nos parecer amedrontadores, verdadeiros fantasmas. Que coisa estranha, o que está acontecendo? Por isso a fé que vê além das tempestades nos permite ver todo o nosso potencial em Cristo Jesus. Jesus queria não apenas ser o socorro deles na tempestade, mas ensiná-los a andar sobre as águas junto com Ele, a experimentar o imponderável, o impossível, o inimaginável junto com Ele, e descobrir que você pode todas as coisas em Jesus que o fortalece. A gente diz isso, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não lembra de qual? Nós vamos falar junto? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas você acredita nisso? Então por que você duvida de milagre? Por que você duvida que algo extraordinário possa acontecer? Eu tenho um sonho, estou orando por ele. Essa igreja precisa ter um estacionamento. Estou sonhando em comprar lá ao fundo. Eu sou maluco, pode ter certeza. Aí alguém foi falar com a proprietária, disse: ela não quer vender. Eu falei: nem orei ainda. Quando eu puser toda a igreja para orar, ela vai mudar de ideia.
Você entende o que eu estou pensando? E se não for lá, Deus vai me mostrar um lugar melhor. Entende o que eu quero dizer? O Senhor não quer apenas resolver um problema na sua vida, Ele quer te dar todo o potencial que você nem imaginou que teria. Gente, é coisa tremenda. Eu fui fazer uma visita, tempos atrás, com um pastor, e ele falou, nós compramos um equipamento para uma senhora, o senhor vai comigo que eu vou levar, e essa senhora era tetraplégica, ela só mexia a sua cabeça, só isso, todo o seu corpo paralisado, e eu falei, o que é isso? Ele falou assim, isso há muitos anos atrás, no tempo que tinha lista telefônica ainda no mundo, então você já viu que eu estou velho, né? Então, ele disse assim, esse aqui é um telefone por comando de voz, é altíssima tecnologia, custou muito caro, mas a igreja vai dar isso de presente para ela. E aí então, ele levou aquele equipamento, e aquela mulher já tinha feito a família dela se preparar, e eu falei para aquela senhora, o que a senhora vai fazer com esse negócio? Ela disse assim, eu sou serva do Senhor Jesus, e essa cama não vai me impedir de abençoar pessoas. Eu falei, misericórdia, o que a senhora vai fazer? Eu pedi para o meu filho fazer uma estante, ele já colocou aqui, pegou a estante, colocou na cama dela. Pedi para minha filha preparar a lista telefônica de nomes da nossa cidade, e todo dia quando eles forem trabalhar e me deixam aqui na cama, eles vão me deixar 2 páginas abertas. Você lembra? Quem lembra, né? Tem gente que nunca viu lista telefônica, mas era uma letrinha desse tamanho assim, né? Com várias colunas, né? E ela disse assim, e eu vou ligar esses telefones todo dia, e para todas as pessoas eu vou ler essas 2 páginas, e eu vou dizer, Jesus me mandou deixar uma bênção com você, e eu estou ligando para orar pela sua vida. Eu fiquei olhando para aquela mulher, fui embora, fiquei pensando assim, uma mulher tetraplégica que é capaz de enxergar um potencial tremendo. Tem uma jovem na nossa igreja que tem paralisia lá em Curitiba, né? Nossa igreja é aqui agora, tem que mudar o chip. Eu vou mudando devagarinho, vocês me perdoem os atos falhos, tá? Então vou mudar o chip, tá? Mas lá em Curitiba, que ela tem paralisia cerebral, e essa mulher, ela chegou a ter isso por um erro médico no seu nascimento, e essa moça passou por uma conversão maravilhosa, e um dia ela chega para o seu pai, para a sua mãe, e disse, eu quero voltar para a minha cidade do interior e procurar o médico que errou, que fez que eu ficasse assim. E os pais ficaram angustiados, desesperados, mas cumpriram a vontade dela, puseram no carro, marcaram a consulta, chega aquela mulher, e ela diz assim para aquele médico, o senhor não me conhece, mas eu te conheço, e eu odiei o senhor a vida inteira, mas um dia Jesus entrou na minha vida, e eu vim aqui para dizer que o senhor está perdoado, e eu quero abençoar a sua vida. Isso não é normal. Essa mulher orava a Deus e dizia, Deus, eu quero te louvar e te adorar, e um dia, quando o Senhor me curar, eu vou fazer isso. E o Espírito Santo falou, por que você não faz agora? Começa. E um dia ela me escreve uma carta, e disse, pastor, ela escreve a carta, deixa eu explicar, ela usa o computador com o nariz, e escreve, catando milho, tá? Com o nariz, com um sticker no seu nariz. Ela escreveu uma carta para mim, ela disse, eu sempre imaginei que eu poderia ser uma adoradora de Deus só quando fosse curada, mas um dia Deus me mostrou que eu sou adoradora, e não preciso mais nada. E um belo dia eu estou no culto, chega o pastor que trabalha com pessoas com deficiência, e ele disse, nós temos uma participação especial, e disse, o nome da menina é Jaque, ela quer cantar,
E eu pensei assim: meu Deus, como é que essa mulher vai cantar? E aí ela subiu na cadeira de roda com a sua mãe, foi lá para frente, e a primeira coisa que ela pediu para o pastor falar, diz assim: diga para a igreja que eu não sou cantora, eu sou uma adoradora. Colocou um playback de uma cantora famosa cantando um hino muito conhecido, e ela começou a cantar, a mãe dela com o microfone perto da sua boca, e aquela mulher com paralisia cerebral fazia um esforço, mas assim gigantesco, para mover os seus lábios no mesmo ritmo que aquela cantora cantava. A voz dela desentoava daquela cantora, mas a gente olhava para aquele plenário e todo mundo estava chorando e dizendo: ela é uma adoradora. Aquele vídeo correu o Brasil, e essa mulher sai convidada pelas igrejas do Brasil inteiro para adorar naquelas igrejas e dar o seu testemunho. Jesus quer que nós tenhamos uma fé que vá além das tempestades e que nos faça andar sobre as águas e conhecer todo o potencial daquilo que Ele preparou para nós. Eu vejo tantos crentes acomodados nessa vida, seguindo a vidinha deles aí, ó, porque não entenderam o milagre da multiplicação dos pães. Você tem um potencial incrível, que Ele quer derramar graça, poder, milagres, coisas incríveis, e deixar uma marca nesse mundo, que ninguém poderia deixar a não ser você, porque a marca que você deixa, só você pode deixar. Eu vou continuar essa mensagem hoje à noite. Se você quiser saber os próximos aspectos dessa fé, volta à noite, que eu vou continuar. Mas agora eu queria orar com você. Sabe por quê? Porque está na hora da gente aprender a romper em fé. Está na hora da gente olhar para as tempestades da vida da maneira que Jesus queria ensinar os seus discípulos. Onde está Jesus no meio daquilo que eu estou vivendo? Ele nunca deixou de olhar para você, amar você e interceder por você. Onde está Jesus no meio da minha luta? Está caminhando sobre as ondas, como se fosse uma escadaria, para chegar num cara que está num lugar muito alto, muito difícil, quem sabe cheio de orgulho, para dizer: filhinho, estou aqui do teu lado. E quando ele entra no barco, ele nos convida, antes disso, a alcançar um potencial que a gente nem imagina. Eu quero dizer para você que, se você conhecesse a história da minha vida, eu seria o cara mais improvável. Sabe qual era o meu grande medo quando eu era adolescente? Ficar doido. Sabe por quê? A minha mãe é uma doente mental com esquizofrenia. Meu pai nunca foi diagnosticado, mas era doido também. Excêntrico. Fazia algumas coisas que ninguém acreditava. E eu vi tudo isso. E eu pensava assim: eu tenho esse gene, eu vou ficar maluco um dia. Morria de medo, tinha medo de tantas coisas. Mas um dia Jesus entrou no meu barquinho e disse: Pascoal, eu vou te fazer alcançar um potencial que você nunca imaginou. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando para aqueles que se acham os improváveis. Deus tem algo para você, querido.
porque a graça dele é tremenda. E hoje eu queria orar pelos improváveis. Quem sabe você está aí no seu cantinho dizendo, não tem jeito. Eu quero dizer, tem jeito. Tem jeito para um Mário Moraes, tem jeito para uma Jaque, tem jeito para um Pascoal. Esse Jesus quer nos ensinar um tipo de fé diferente, que vai além da liturgia, de estar sentado num banco, cantando as músicas, mas que enxerga o que Deus pode fazer e diz, eu creio e vou andar nele. Então, se hoje o Espírito Santo está falando com você, e você quer deixar de ser apenas o acostumado com os milagres, para ser parte dos milagres, para ser coautor com Cristo desses milagres, para entender que Deus ainda não terminou de escrever a história. Quando eu estava entregando a igreja, lá de Curitiba, na cerimônia de posse do meu filho, eu estava vivendo uma baixa estima horrível, porque Deus tinha me mandado entregar a igreja, eu estava obedecendo. E aí o meu filho, no momento que tomou posse, me deu de presente um relógio, e me entregou. E eu achei interessante, tenho que confessar, porque ele não escolheu bem o relógio, porque eu sou meio ruim de vista, e eu não enxergava os ponteiros, tive que trocar o relógio, né? Porque eu não enxergava os ponteiros, eram pequenininhos demais, mas ele me entregou o relógio, e quando ele me entregou o relógio, ele disse assim, pai, não acabou, o seu tempo não acabou. E é por causa disso que eu estou aqui hoje, porque o meu tempo não acabou, o seu tempo não acabou, o plano de Deus para você não acabou, só acaba quando Ele te chama, e Ele quer fazer algo extraordinário através da sua vida, mas a nossa fé tem que mudar, a gente tem que crer no imponderável de Deus, não apenas para a tempestade, mas para o propósito eterno que Ele tem. Eu queria orar com pessoas aqui hoje. A gente vai cantar essa canção, que é um pedacinho do que a gente já cantou, Rompendo em Fé. E se você quiser receber essa oração, dizendo, olha, eu sou essa pessoa que precisa mudar essa perspectiva, essa visão, me ajuda, Jesus, por favor, entra no meu barquinho, não só para a tempestade, mas para o resto. Eu vou pedir para vocês, saindo do seu lugar, virem aqui à frente, porque nós vamos nos apresentar diante de Deus, e eu creio que esse Senhor vai ouvir a nossa oração, e Ele vai nos abençoar. Então, enquanto cantamos, vai chegando, tá? Vem para cá, em nome de Jesus.